Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. O nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindmetal.org.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. O sindicato está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato, que está bem representado por Jorge Nazareno. O tema do nosso programa de hoje é sobre tuberculose. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos duas pessoas especialistas nesta questão muito importante para ser debatida sempre aqui na TV e na nossa sociedade. A nossa primeira convidada é Nádia Faraoni, coordenadora da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose. Nádia, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer a oportunidade, Eduardo, de estar aqui e viemos para falar sobre a questão da tuberculose, que é uma doença tanto física quanto social, porque acomete a todos, mas principalmente a população de mais baixa renda. Tá certo. Nosso outro convidado é Amadeu Antônio Vieira, coordenador do Programa Municipal de Controle da Tuberculose de Carapicuíba e membro do Comitê Metropolitano do Fundo Global de São Paulo. Amadeu, seja bem-vindo também aos estudos da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu quero agradecer o convite e também agradecer a presença e a atenção de todos os telespectadores para a gente conversar a respeito da tuberculose, tirar todas as dúvidas e deixar bem claro como fazer o diagnóstico e o seu tratamento. Tá certo. Tuberculose é uma doença causada pela bactéria de nome Mycobacterium tuberculosis, comumente designada bacilo de tuberculose ou bacilo de Koch. A bactéria pode atacar qualquer parte do corpo, mas em 70% dos casos ela se restringe aos pulmões, uma vez que a porta de entrada dos bacilos é pelas vias aéreas. Uma pessoa com doença espalha os bacilos pelo ar quando tosse ou espirra e contamina as pessoas que estão por perto. Eu começo perguntando a vocês dois como funciona o seu desenvolvimento. Por exemplo, uma pessoa que é infectada fica doente logo em seguida? A gente tem que deixar bem clara a diferença entre tuberculose infecção e tuberculose doença. Então, uma pessoa que consegue ou entra em contato com um indivíduo que tem tuberculose pulmonar, só esses casos que transmitem a doença, como você falou, por via respiratória, ao falar, tossir ou espirrar. Se uma outra pessoa, o contato ou comunicante, ele respirar esse ar e o bacilo entrar na sua via aérea respiratória e se alojar no alvéolo, ele pode ficar contaminado ou infectado. Isto é TB, não doença ou não ativa. Desses que ficam infectados, somente 10%, ainda bem, que vão desenvolver a doença tuberculose ou tuberculose ativa. Desses 10%, 5% vão adoecer nos 2 primeiros anos da infecção e os outros 5% podem adoecer em qualquer período da sua vida, desde que o sistema imunológico tenha uma queda na defesa do corpo. Tá certo. Então, o senhor quer dizer assim, a parte da população, como a Nádia estava comentando aqui no nosso intervalo, 1/3 da população mundial tem a doença, é isso? Então, 1/3 da população mundial está infectada pela doença, pelo Mycobacterium tuberculose. Certo. Mas esse 1/3 não transmite, que eles só estão infectados e não doentes. Perfeito, legal. Aí, desse 1/3, ainda bem, 10% que vão desenvolver a doença tuberculose. Tá certo. Quais os fatores que predispõem ao aparecimento desta doença, doutor? Então, dos infectados, só 10% que adoecem, então os principais fatores são queda da resistência imunológica. Então, população principalmente de baixa renda ou população vulnerável que, por problemas principalmente sociais e econômicos, vão ter o seu sistema imunológico suprimido, deprimido e vão desenvolver a doença. Então, a Nádia sabe explicar, esmiuçar quais seriam então a população mais vulnerável a desenvolver a doença tuberculose ativa. Nádia, explica para nós então. A população vulnerável, você é a população de baixa renda,
os moradores em situação de rua, a população que vive encarcerada em instituições fechadas, como asilos também, né? Então, tem maior facilidade, maior vulnerabilidade. E profissionais de saúde também, porque eles estão muito em contato direto, né? Quando a pessoa tosse, fala ou espirra. Então, é uma população que, principalmente a população de baixa renda, mora num espaço pequeno, muitos familiares, aquilo transmite, não tem ventilação adequada, isso tudo faz alimentação, dificuldade na alimentação. E também outros grupos vulneráveis são as pessoas que têm, por exemplo, tem câncer, ele pode ter a tuberculose, porque está com a imunidade baixa. A população que tem HIV, AIDS, pode desenvolver porque ela tem uma deficiência. E é o que mais mata o doente de AIDS é a tuberculose. E outros tipos de pessoas, os transplantados, diabéticos, que têm outras patologias que debilitam o organismo. Então podemos concretizar que tuberculose é um problema de saúde pública. Isso, exatamente. Porque você não escolhe onde você vai, o ar, né? Você não pode fazer opção, né, do ar que você respira. Então, grandes aglomerados, a pessoa tossindo, espirrando, direto, é só no contato direto que vai, a pessoa respira e pega o bacilo. Agora, voltando à questão, doutor, se existe aí uma resistência natural contra a doença, porque ocorre tantos casos de tuberculose, doutor? Então, resistência natural é isso, uma pessoa que tem o seu sistema imunológico chamado competente, então ele pode entrar em contato com o bacilo e o próprio sistema imunológico evita que ocorra a infecção. Então, como a gente já tinha falado anteriormente, tá, 1/3 da população é infectada pelo bacilo, porém somente 10% desse 1/3 é que vai desenvolver a doença, desde que tenha algum problema que o seu sistema imunológico fique debilitado, como a Nádia falou, tá? Pacientes co-infectados HIV, pessoas com doenças crônicas degenerativas como diabetes, câncer, tem seu sistema debilitado e pode desenvolver a doença. E a outra população vulnerável, que seriam pessoas detentas em regime asilar, pessoas privadas de liberdade, etc., que por condição social e do ambiente, vai ter maior risco de desenvolver a doença. Bacana o programa de hoje, né? Está esclarecendo um assunto extremamente importante na questão de saúde pública, tuberculose. Estamos recebendo 2 gigantes aqui no tema para tratar desse assunto, que é a Nádia Faroni, coordenadora da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, e Dr. Amadeu Antônio Vieira, que é coordenador do Programa Municipal de Controle da Tuberculose de Carapicuíba e membro do Comitê Metropolitano do Fundo Global de São Paulo. Já vamos saber o que vem a ser esse Comitê Metropolitano do Fundo Global de São Paulo. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail e participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.